Hoje a gente vai aprender uma maneira bem organizada de trabalhar com formatação de datas aqui em projetos front-end. Então, eu trouxe como exemplo uma aplicação onde a gente tem várias datas e vamos supor que conforme essa aplicação for crescendo, em cada ponto da aplicação, a mesma data eu vou precisar formatar de formas diferentes, né? Então, para a gente não precisar ficar repetindo o código, a gente cria em um só local, né, essas funções que vão fazer a formatação para nós. Então, aqui cada usuário daquele recebe uma propriedade que vai ser a data de nascimento dele, que vem no formato dia, mês e ano. Então, ao invés de eu vir em cada parte da minha aplicação que eu preciso formatar a data e fazer manualmente aqui, eu crio um arquivo, vou chamar de date adapter. Eu crio uma classe e aqui o meu constructor, primeiro eu recebo a data que eu vou formatar, que vai precisar ser formatada. Então, no caso aqui da nossa aplicação, ela sempre vai vir como uma string. Então aqui no meu constructor, eu primeiro quero validar se ela realmente veio no formato dia, mês e ano. Então uma coisa que eu também já posso fazer é instalar a biblioteca DJS. Deixa eu iniciar meu terminal de novo. Então npm install DJS, você pode rodar ali para fazer a instalação, que a gente está usando aqui no vídeo. Mas, claro, esse padrão pode ser utilizado com qualquer biblioteca de datas que você for usar aqui no JavaScript e em qualquer outra linguagem. Então aqui eu vou iniciar as importações do DJS. E aqui eu também preciso importar de dentro do pacote DJS um arquivo e aqui eu posso usar a mesma nomenclatura para chamar ele. E aqui eu passo djs.extend a minha importação aqui. Beleza. Então, primeiro, para mim fazer a validação, eu vou criar aqui uma regex. Eu já tenho ela pronta aqui. Então, tem uma regex que a gente vai utilizar para validar que a data realmente vai vir no formato dia, mês e ano, como está aqui. Então, primeiro vou fazer a validação. Então, se ela não passar, eu já vou liberar um erro aqui. Então, aqui ele já encerra aqui daí a minha aplicação. Mas, caso a data esteja correta, eu vou ter uma variável privada aqui da classe, que ela vai ser do tipo djs.djs, né, a tipagem de datas aqui da biblioteca. Então, se não der nenhum erro, eu vou atribuir o valor aqui para minha variável. Eu chamo aqui a função djs e passo a string com a data que eu quero. Aqui eu deixei date. Ajustar aqui. E passo como segundo parâmetro o formato que ela vai receber, que no caso vai manter o mesmo, para a gente formatar depois. Dia, mês e ano. Então aqui eu já tenho a minha classe. E aqui, em sequência, eu vou criar as funções para formatação. Então vamos supor que primeiro, em algumas partes da minha aplicação, eu vou precisar mudar o formato dela. Em vez de dia, mês e ano, eu vou querer ano, mês e dia. Então, eu vou criar uma função aqui e eu posso manter na nomenclatura da função já, para ficar claro o que ela vai fazer. Então, ela vai converter para
ano, mês, dia. Então aqui com Day.js é bem simples. A gente pode dar um return, chamar a nossa data e usar o ponto .format. E aqui dentro a gente passa o formato que a gente quer. Então, para ele vir em ano, mês e dia, eu passo aqui y e mês e dia. Beleza. Então, aqui para a gente testar que a nossa classe está funcionando, deixa eu exportar ela aqui. E deixa eu criar uma instância dela aqui. Então, dentro do meu map, eu vou criar uma constante. E aqui eu vou passar a data que está vindo aqui. Então, agora eu não vou mais passar lá direto. Eu vou instanciar aqui. Eu vou receber minha data. E aqui, então, se eu passar meu dateAdapter ponto, a minha função de formatação, se eu salvar agora e rodar meu projeto, deixa eu dar um F5. Então a gente pode ver que ele já mudou. Ele está trazendo agora ano, mês e dia. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, utilizando o Day.js. A gente também pode acrescentar dias, por exemplo, vamos criar a função addDays. E aqui a gente vai ter que receber quantos dias eu vou querer acrescentar. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha data. Ela vai receber, então, ela mesmo, ponto add. Então, no Day.js, para acrescentar dias a uma data, a gente usa a função add. E aqui eu passo a quantia de dias que eu quero adicionar e eu passo que vai ser em dias. Aqui eu posso passar que são em horas, em meses. Aqui no caso vai ser em dias. E dentro e depois, no caso, eu posso só retornar. Opa, aqui. E depois eu só dou um return. Aqui, this.date. Beleza. Então agora, se eu vim aqui na minha aplicação, ou também posso criar aqui uma função padrão, posso fazer de uma maneira melhor. Eu posso só uma função que vai retornar a data da maneira que ela realmente veio. Então, posso criar essa função aqui. E aqui eu posso retornar ela então dia, mês e ano. Então, beleza. E aqui, em vez de eu fazer assim, eu posso fazer de uma maneira diferente. Já como eu já modifiquei o atributo, a variável da classe aqui, eu só retorno no mesmo padrão. Assim. Beleza. Então, se eu voltar aqui, e agora vamos trazer a data da mesma maneira que ela vem. Então, sem nenhuma alteração. Então, aqui. Então, o primeiro 16/2/2004. Então, vamos adicionar 10 dias a essa data. Então, vou chamar a função addDays e passando 10 dias aqui. Então, aqui já de 16 já veio para 26 dias. Então, se eu passar, por exemplo, 30 dias, a gente então já está dia 17/3 aqui. Eu também consigo, de algumas maneiras, trazer por extenso a data. Eu posso, por exemplo, vir aqui. Então, get data extenso. E aqui também vamos dar um return. .format. E aqui, então, por exemplo, quero retornar ela no padrão
por exemplo, dia 16 de fevereiro de 2004, por escrito. Então, como que eu posso fazer? Eu posso usar DD maiúsculo, que vai trazer o dia com 2 dígitos, e aqui entre colchetes eu posso pôr escritas que não fazem parte da formatação. Então, eu vou deixar um espaço, né? E vou colocar D. Vou deixar mais um espaço, quero trazer o mês por extenso, escrito. Novamente, eu coloco D. E, por final, Y, 4 vezes para trazer o ano com 4 dígitos. Então, se eu vim aqui e agora eu trocar para data extenso, e aqui eu não passo nenhum parâmetro, então aqui ele já traz por escrito a data. E aqui com o DJS tem várias formas que a gente pode formatar, vários trabalhos que a gente pode fazer com data, mas o principal é a gente aprender esse padrão que a gente pode utilizar no nosso projeto. Então sempre, né, que eu precisasse formatar uma data por extenso, uma data colocando ano, mês e dia, acrescentar dias a uma data, eu sempre chamaria essa função em vez de fazer todo o código no mesmo lugar, né, para ajuda na questão de organização e na questão de manutenção. Então, numa classe a gente tem todas as formatações que a gente pode utilizar. E se você acha interessante trazer um vídeo explorando mais a biblioteca de datas aqui, o DJS, deixa nos comentários. E se você gostou do vídeo e ele te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima.